a gente vai falar sobre RS-232, também conhecida como EIA-232. E o padrão RS-232 é um padrão de comunicação serial entre dois dispositivos. Ele usa a mesma codificação da UART e vai servir para a gente fazer conexões ponto a ponto. O padrão 232 é conhecido pelo seu conector clássico aqui DB9, mas também era utilizado o conector DB25, que tinha 25 pinos. Ele utiliza a mesma codificação da UART e essa porta de comunicação vai ser encontrada em computadores mais antigos e nas placas-mãe dos computadores, em diversos equipamentos industriais, como IHMs e alguns módulos de expansão para CLPs. TVs antigas e alguns projetores vão ter essa porta para a gente poder comandar remotamente, ligar e desligar esse projetor à distância. Alguns instrumentos de medição, como voltímetros, multímetros de precisão, vão ter essa porta para a gente poder coletar dados. Alguns osciloscópios também. Modems utilizavam uma porta dessas para fazer interfaceamento com o computador e esse modem conseguia fazer o acesso à internet através da linha telefônica. Normalmente os switches gerenciáveis vão ter essa porta para a gente fazer configurações através de um terminal. O padrão 232 vai definir algumas coisas: os sinais elétricos, logo as características elétricas dos sinais que vão ser trocados entre os dois dispositivos, as características mecânicas que tratam aí das conexões, das pinagens, numeração de pinos e tudo mais, e também a descrição funcional dos circuitos que vão ser utilizados. O padrão consegue atingir até 115.200 bits por segundo. O recomendado são taxas menores do que 20.000 bits por segundo. E a distância máxima recomendada em todos os casos é de 15 metros. Isso porque ele é um padrão de comunicação que não tem imunidade a ruído. Logo, em distâncias muito grandes, ele vai sofrer problema de atenuação e também de interferências eletromagnéticas. Atualmente, muitos computadores nem têm mais essa porta disponível. A gente ainda encontra em algumas placas-mãe um conector para a gente fazer a conexão. No caso aqui nessa figura, vocês veem aqui um terminal de pinos para fazer a conexão de uma porta DB9. E aqui ao lado a gente vê o transceiver, que vai fazer a conversão dos níveis da UART TTL, que vem dos chips da placa-mãe, para os níveis de tensão necessários para os sinais da 232. Mas existem hoje diversos conversores de USB para RS-232 de baixo custo que podem ser utilizados. E no computador, toda a porta 232, ou quando a gente conecta um conversor desses, ele vai gerar uma porta COM aqui no gerenciador de dispositivos. E aí, abrindo essa porta COM em algum programa de comunicação, a gente consegue enviar e receber bytes através dos pinos. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que estar atentos quando vai usar a RS-232 é a questão dos dois tipos de equipamentos que vão estar ligados, o DTE e o DCE. O DTE vai ser chamado também de Data Terminal Equipment e geralmente vai ser o computador ou um dispositivo onde vai estar rodando um programa de terminal, onde a gente pode enviar bytes. E a forma de identificar esse equipamento é pelo conector macho. Ele vai ter na conexão do hardware um conector desse tipo macho que tem os pinos expostos. Então esse sempre vai ser o DTE. E o outro dispositivo que vai existir é o DCE, que é o Data Circuit Terminating Element, que seria o dispositivo na ponta, que normalmente seria um modem ou um outro periférico que vai estar ligado. E ele vai ser reconhecido pelo conector fêmea na sua conexão. Então, em algumas aplicações, a gente pode ligar um DTE no DCE, mas também pode ter uma ligação de um DTE em outro DTE, ou eventualmente de um DCE em outro DCE. Então, a questão mais importante aqui é a gente reconhecer o tipo de conector, porque isso vai definir a pinagem e a pinagem do cabo que tem que ser construído para fazer a interface. No dispositivo DTE, ele vai ter uma pinagem, o DCE vai ter outro, e a gente precisa ligar o TX no RX, RX no TX, aquela coisa toda, e precisa acertar a montagem do cabo que vai contemplar essa comunicação. Opa, passando rapidinho para te dizer que essa aula faz parte do curso Dominando a Comunicação de Dados, da Teoria Prática, disponível na Udemy. Neste curso, você vai explorar os fundamentos e as tecnologias que tornam possível a troca de dados entre dispositivos e sistemas. Você vai entender como ocorre a troca de dados em diferentes padrões de comunicação e também como aplicar esse conhecimento com as principais plataformas de microcontroladores, computadores, redes e protocolos modernos. A estrutura do curso é resultado das disciplinas que venho ministrando ao longo de mais de 10 anos. Você aprenderá não apenas os conceitos, mas também como aplicá-los na prática com projetos didáticos estruturados nas plataformas Arduino, ESP32 e Windows em linguagem C. Ao longo do curso, você vai desenvolver habilidades fundamentais para trabalhar com comunicação de dados, redes e sistemas embarcados, incluindo compreensão dos principais conceitos de redes, do modelo OSI e suas camadas, da representação e codificação da informação e da modulação
de sinais no meio físico. Implementação de comunicação utilizando os padrões serial, UART, RS-232, RS-485 e CAN. Compreensão da estrutura de quadros da camada de enlace, de rede e de transporte, desenvolvimento de protótipos com troca de dados entre PC e microcontroladores da plataforma Arduino e ESP, programação de clientes e servidores em redes Wi-Fi e Ethernet, com o protocolo IPv4 e sockets TCP e UDP, noções básicas de ferramentas como terminais, monitores serial, analisadores de tráfego, IDS e configuração de roteadores Wi-Fi, montagem de projetos de automação aplicados com comunicação entre dispositivos reais. O curso foi desenvolvido sobre uma vasta bibliografia. Como recursos didáticos, utilizaremos aulas teóricas, exercícios de fixação, questões objetivas e práticas que envolvem a montagem de circuitos, a programação, utilizando códigos-fonte bem estruturados. Faremos também o projeto de um sistema de controle de temperatura com comunicação entre microcontrolador e computador, e este projeto representa uma receita de bolo para o desenvolvimento de qualquer sistema embarcado que envolve comunicação entre dispositivos. Meu nome é Gustavo Kinzel, também conhecido como Kiki, e eu sou professor na área de Engenharia de Controle e Automação, atuando há mais de 10 anos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ao longo desse período, ministrei disciplinas na área de redes industriais, comunicação de dados, indústria 4.0, sistemas supervisórios, projetos de sistemas microcontrolados, entre outras. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de sistemas de automação e redes industriais, e parte do meu doutorado eu realizei na Universidade de York, no Reino Unido. Além disso, tenho cursos na área de formação para o ensino técnico e profissional. O curso é voltado para estudantes, técnicos e profissionais das áreas de engenharia, TI, automação, computação, eletrônica, projetistas, estudantes de pós-graduação e para todos que desejam aplicar a comunicação de dados em projetos reais. Se você já viu linguagem C, tem noções de eletrônica e microcontroladores, ótimo. Esses conhecimentos podem facilitar o aprendizado, mas não são obrigatórios. Fique à vontade para explorar a estrutura do curso, assistir algumas aulas demonstrativas, conhecer as práticas e venha estudar um dos temas que está na base das redes, dos sistemas de tecnologia da informação, da automação e das comunicações modernas. O link do curso está aqui na descrição e agora a gente volta para a aula. Alguns exemplos de dispositivos DCE são o fax modem, utilizado antigamente com a internet de escada, alguns switches gerenciáveis, como eu comentei, que vão ter a porta 232 para a gente poder configurar, habilitar algumas portas, desabilitar outras, configurar algum tipo de filtro, e algumas TV ou TV boxes também vão ter a porta 232 para, por exemplo, atualizar o firmware ou fazer alguma configuração nessa tela aí. Aqui também a gente tem um exemplo de um adaptador de RS-232 para comunicação sem fio, então a gente pode fazer uma conexão ponto a ponto sem fio usando a interface 232. Todos os bytes que forem transmitidos através da porta vão ser enviados por essa conexão sem fio e tudo que vier pela conexão sem fio vai ser enviado através da porta também de volta. E alguns exemplos de aplicações industriais bem comuns ainda, depois de quase 50 anos que existe esse padrão, é a interligação entre controladores, CLPs e IHMs. No caso aqui a gente instala no CLP um módulo de expansão com porta 232 e a gente pode ligar ele numa IHM para conseguir exibir na tela alguns parâmetros aí da programação que a gente fez nesse CLP. E as distâncias típicas possíveis de serem alcançadas na 232, obtidas através de testes, empírico significa que foi testado através de experimentos, a gente consegue até 500 metros a 1.200 bits por segundo e a 115.200 bits por segundo até 20 metros. Mas tem vários fatores de influência, que é a capacitância dos fios, as características dos transceivers que a gente está usando, as tensões que o driver de transmissão vai conseguir gerar e principalmente o ruído eletromagnético. Então a gente vai evitar distâncias maiores que 15 metros e normalmente nessas aplicações de automação, essa ligação desse cabo ela vai ser feita dentro do mesmo painel onde estão esses equipamentos. Então se a gente tivesse que ligar essa IHM num painel e tivesse esse CLP num outro painel a uma distância, a gente não vai utilizar a 232 porque ela não tem imunidade nenhuma a ruído e qualquer cabo, qualquer interferência externa que vai afetar a comunicação. Então a gente só vai utilizar, repetindo, a 232 dentro do mesmo painel para fazer uma conexão próxima aqui, um cabo de 1 metro, 2 no máximo, justamente para evitar interferências e garantir a confiabilidade da comunicação.
E se você gostou dessa aula, lembra de seguir o canal, de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, trazendo também suas dúvidas e feedbacks. Lembro que eu tenho diversos cursos disponíveis na Udemy, na área de comunicação de dados e redes industriais, além de outros. E no meu site, kiki.com.br, você encontra também cursos, slides, arquivos e referências para essas aulas, além de links e materiais complementares diversos aí que vão ajudar você no seu aprendizado e estudos. Valeu!